pessoal, mais uma vez estou aqui de volta a fazer um vídeo para vocês. Desde já peço para que vocês subscrevam no canal, metam um like e assistam este vídeo, ok? Hoje vamos falar do autismo, que acho que é um tema importante para ser falado aqui. Hoje em dia, na nossa sociedade, devemos de ter mais conhecimento e ter um pouquinho mais de empatia para com o próximo, ok? Então eu vou-vos falar um pouco de alguns sinais, ok? Pronto. O autismo tem a ver com dificuldade na interação, de integração social, e em termos de comportamento, de interesses em certas atividades. Pronto. Quero dizer que, por exemplo, uma pessoa autista pode ter, por exemplo, dificuldade em expressar-se, tipo dificuldade na fala. Já hoje em dia as crianças, por norma, quando já têm dificuldade na fala, vão para a terapia da fala e já nessa altura já começam a ser, digamos, avaliadas se é atraso na fala ou se tem a ver atraso da fala direcionado ao autismo, ok? Pronto. E depois essa deficiência em termos de expressar-se não só é dificuldade na fala, mas como também existe pouco vocabulário, ou seja, é pobre em vocabulário, utilizam poucas informações em termos verbalmente, ok? Pronto. Depois temos a dificuldade na interpretação. Estas pessoas normalmente autistas têm que ter respostas diretas, informações diretas, não pode ser com muita informação, a qual tem que passar por várias etapas, por assim dizer. Tem que ser muito direto. Ou seja, tu agora vais lá fora, a pessoa vai lá fora, não é, por exemplo, olha, tu vais pôr isto no lixo lá fora. Pronto. Estou a dar um exemplo. Estas pessoas funcionam muito com coisas concretas, diretas. Pronto. Depois temos outro dos aspectos que é o foco de interesses diferentes. Ou seja, estas crianças, por norma, quando vocês vê situações de crianças que são sobredotadas, os pais ficam e a família fica toda vaidosa, toda contente porque a criança é sobredotada, mas isso muitas das vezes requer uma avaliação, um acompanhamento pelo um pediatra de desenvolvimento ou até pelo um pedopsiquiatra se não está enquadrado na situação do autismo, porque por norma estas pessoas ou estas crianças têm tendência a aprender temas que não são apropriados para a idade delas, como por exemplo falar línguas estrangeiras que nem sequer ainda estão a aprender na escola, como por exemplo saber os números e nem sequer ainda entrar para a escola, como por exemplo saber o abecedário e nem sequer entrou para a escola. Pronto, é só um mero exemplo daquilo que vocês podem enquadrar. Às vezes, crianças sobredotadas já é um sinal que está integrado numa da lista de ser autista. Pronto. Depois, descoordenação motora. A descoordenação motora é uma situação que abrange tanto a mão, os dedos, o equilíbrio e também em situação de caminhar, saltar, correr, pronto.
Tudo o que implica na coordenação motora é, por exemplo, escrever, desenhar, pintar, ter precisão de segurar num lápis, numa caneta, numa tesoura para cortar, ter precisão de segurar num papel para poder rasgar, entre outras. E também é ter dificuldade, por exemplo, a abrir um pacote, tirar o plástico da palhinha e furar o buraquinho para enfiar a palhinha de um pacote de sumo, por exemplo. A coordenação motora pode ser a criança não tem equilíbrio numa situação que vai a correr atrás da bola ou até mesmo a saltar à corda. Pronto, isso é preciso ter em conta, ok? Pronto. Depois temos a outra situação é não olhar no olho, ou seja, não ter contacto visual. É, por exemplo, as pessoas estão a falar para este tipo de pessoas e estas pessoas ou estas crianças não têm contacto físico. Estão a ouvir, mas não olham. Elas estão a falar, não sei o quê, mas estão a olhar para outro contexto. Ok? Pronto. É uma das dificuldades que podem ter e não encarar olho no olho. Pronto. Depois temos a situação que é iniciativa no diálogo. Estas crianças ou estas pessoas não têm muitas das vezes iniciativa no diálogo, seja com pessoas conhecidas ou com pessoas desconhecidas. Elas têm extremamente dificuldade em iniciar ou tomar partido para ir chamar, olha, anda a brincar comigo, olá, ou pôr assim uma conversa, pronto. Têm dificuldade nessas situações. Depois temos a situação de sensoriais. Estas crianças, por norma, são sensoriais, são sensíveis a texturas, a sentidos, são sensíveis a determinados sons, mas, por exemplo, há crianças que não toleram ir para a praia e tocar com os pés na areia. Isso é uma das texturas que tem a ver com a situação sensorial, como por exemplo tocar se calhar a mão numa situação pegajosa. Isso é uma textura que faz muita confusão a estas pessoas que têm esta limitação, digamos assim. Depois, por exemplo, também uma das sensações, eles podem ter medos ou até mesmo fazer confusão, andar num baloiço e com a velocidade do baloiço para a frente e para trás, eles apanham aquele, digamos, o vento, não é? Não deixa de ser o vento. Isso é uma sensação que lhes faz bem, mas que lhes faz um pouco de confusão. Talvez por causa na audição, pronto, etc. Depois tem os movimentos repetitivos. Estas crianças podem ter movimentos repetitivos, como por exemplo balançar para a frente, como bater palmas, pronto, ou emitir sons. Pronto, são estes critérios que pode acontecer, seja quando eles estão nervosos ou quando eles estão felizes, mas bastante ativos, porque estão excitados com algum jogo, com alguma brincadeira, pronto, daí originar essas situações. Depois temos a dificuldade na autorregulação emocional. Estas pessoas têm dificuldades em termos emocionais, por exemplo, se calhar não toleram, por exemplo, um tom de voz muito forte ou uma discussão, isso faz muita diferença. Em termos emocionais, como por exemplo a criança pode estar extremamente ansiosa,
nervosa e a pessoa vai pegar numa caneta, por exemplo, e vai estar tic-tac, ou a bater com o lápis, ou a roer a caneta, pôr a caneta na boca, ou roer o lápis, pronto, ou a roer as unhas, ou tirar as peles dos lábios. Isso são situações que encontram para controlar a situação emocional. Isto acontece tanto a pessoas que não são autistas, como a pessoas que são autistas. Daí é que levam um estudo para ver se a pessoa ou a criança, neste caso um adulto ou uma criança, se é autista ou não. Depois temos mais, eu acho que disse tudo, será que disse? E entre estes há outros. Portanto, dificuldade emocional, tal, motricidade, foco em interesses diferentes, interpretação, pronto. Por exemplo, eu estou a falar deste tema porque o meu filho foi diagnosticado autista leve, não toma medicação, é uma criança calma, fácil de lidar, é uma criança meiga, mas existe 3 graus, que existe o autismo leve, grave e muito grave. Pronto. Nós estamos no meio de uma sociedade que hoje em dia cada vez mais temos que nos convencer e conformar que existem estes casos e outros, e temos que aceitar estas crianças ou estes adultos com estes problemas ou outros, como por exemplo cegos, surdos, mudos, paraplégicos, trissomia 21, esclerose múltipla, outros contextos. Somos seres humanos, estas pessoas têm direito a estar a viver, têm uma vida, são seres humanos. Outra situação, existe apoios para estas crianças, seja doença crónica, seja uma deficiência, atraso na fala, é considerado uma deficiência. A Segurança Social, vocês têm que preencher um papel, o médico tem que vos entregar um papel preenchido por ele e vocês entregam esse papel na Segurança Social. Um valor da Segurança Social será retribuído, será pago para ajuda nas despesas, tanto em terapias, em consultas, pronto. Não é muito, não é uma fortuna, mas é alguma coisa. É um dos apoios. Depois, outros apoios que as crianças podem ter é ter terapias no hospital, que é gratuito, é ter os P1s, que também não paga, já disse da Segurança Social. Depois também tem uma equipa que é da ELI, que vai à escola e fornece as terapias e acompanhamento de perto. E depois, quando as crianças já estão na escola, digamos, do primeiro ano daí em diante, é a equipa do CRI, que é CRI, chama-se CRI, que ao ter a informação que a criança tem aquela limitação, aquela dificuldade ou aquela deficiência ou aquela doença, a escola automaticamente tem que se preparar para receber aquela criança. As escolas públicas são obrigadas a estarem preparadas para receber estas crianças. As escolas públicas têm que ter, seja auxiliares, têm que ter professora de apoio, têm que ter equipamentos próprios para este tipo de crianças, têm que ter material necessário com estas crianças, os exercícios a desempenhar têm que ser próprios para estas crianças, a escola é obrigada. Se a escola não conseguir garantir que vai ser capaz de oferecer isso à criança, a escola tem que comunicar que não consegue fornecer isso, ok? Pronto.
mas é um direito que assiste, estas crianças têm direito. Falando mais um pouco do CRI, o CRI, simplesmente, é a escola que, em termos financeiros, à custa da escola, pode trazer terapias para dentro da escola e o vosso filho ou a vossa filha poderá ter as terapias dentro da escola e vocês não pagam nada, fica ao critério da escola, ok? Depois, não quero dizer que todas as escolas possam fazer isso ou consigam fazer isso, mas por isso é que vocês depois têm as terapias por fora. Vocês podem pagar, ir a terapias a pagar, pronto. São estes termos que existem nesta situação. Depois, a avaliação dada, o relatório médico, quem é que o dá? É uma pediatra ou um pediatra de desenvolvimento, ok? Eu torno a sublinhar. É um pediatra de desenvolvimento que vai dar um relatório médico, vai preencher para vocês porem à Segurança Social e vai dar um diagnóstico final, ok? Estas crianças, por norma, têm que passar por o otorrino, pedopsiquiatras e ser acompanhadas pelo pediatra de desenvolvimento, ok? E têm que andar em terapias da fala ou ocupacional, se assim o necessário. Depois, nesse conjunto, fazem testes. Os testes não são exames, raios-x, neurológicos, não é sangue, nada disso. São avaliações, são testes psicotécnicos, são testes feitos em contexto tipo de brincadeiras, de atividades físicas, sensoriais, com brinquedos, e eles vão fazer uma avaliação, qual foi a reação, como é que a criança interagiu, como é que a criança reagiu, como é que se aceitou, se lidou bem, se não lidou bem, pronto. Daí sai um diagnóstico, ok? Depois disso é que vocês têm um diagnóstico final, ok? Pronto. Portanto, não é fácil, pais, não é fácil, é complicado, mas posso-vos dizer que o meu filho foi acompanhado tanto no público como foi no privado e os médicos ficaram em dúvida se realmente era ou não, porque uns achavam que sim, outros achavam que não, porque ele aparentemente tem poucos sinais que indique essa situação, mas o que é certo, tem sinais, por isso é autista. Estas crianças são extremamente inteligentes, eles conseguem decorar, eles conseguem ter uma atenção em termos de ouvido, de saber aprender em termos de ouvido, apesar de ter dificuldades muitas das vezes a escrever, ok? Pronto. Espero que tenha passado essa informação, espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Caso de dúvidas, deixem aqui nos comentários, eu respondo, terei todo o gosto de vos esclarecer. E digo que vocês pais não se sintam aflitos porque estas crianças têm direito a estar no mundo que nós estamos. Nós é que temos que aceitar que existe estas situações. Toda a gente pode ter problemas de saúde, hoje a gente está bem, amanhã pode estar mal. Se os pais não conseguirem lidar com a situação, não estiverem a aceitar bem ou tiverem dificuldade de lidar, procurem ajuda psicologicamente, porque também isso vos vai ajudar, ok? Só quem passa pelas situações sabe que não é fácil, mas cada criança tem o seu tempo, ok? Estejam descansados, que estas crianças são extremamente inteligentes. Podem ser independentes, se calhar tem a ver com o grau de cada um, mas estas crianças têm que ser acompanhadas, ok? Façam aquilo que podem, não se arrependam daquilo que vocês façam pelos vossos filhos. Tentem fazer aquilo que vocês podem, se não podem, não são menos pais que isso, ok?
muita força, muita coragem e felicidades. Tchau!